Palmeiras na Libertadores e o mais impressionante de tudo, mais um jogo fora de casa sem perder, hein? O Palmeiras quebra um recorde, chega aí a 16 jogos sem perder fora de casa na Libertadores. A gente sabe o quanto é difícil ganhar jogo fora de casa em Libertadores e agora já são aí quase 3 anos, já são 3 anos de invencibilidade fora de casa, hein? A última derrota do Palmeiras como visitante na Libertadores foi contra o San Lorenzo em 2019 na Argentina. Então, é o Palmeiras do Abel Ferreira fazendo história novamente, um recorde impressionante, não foi uma atuação maravilhosa do Palmeiras, mas é impressionante a eficiência do Palmeiras do Abel Ferreira. Muito boa noite aí pro Fábio Piperno, que tá feliz com a vitória do Palmeiras. Mauro César, Bruno Prado, tá chegando aí o Zé Manuel também. Mauro, um jogo que o Palmeiras teve eficiência, né? Não foi um grande jogo do Palmeiras, mas as chances que teve, geralmente, converteu, tirando 2 finalizações aí meio bizarras, de chances claríssimas também, do Breno Lopes e do Rony, né, Mauro? Boa noite a todos. O jogo é muito fácil, né, pro Palmeiras. O grupo é bem tranquilo. O Emelec já teve times melhores em temporadas recentes. Esse time é horroroso do Emelec. O Palmeiras, isso explica muito o que aconteceu sábado, né? As perguntas de sábado, a gente falou sobre isso aqui. Por que que o Palmeiras não poupou e por que que o Corinthians poupou jogadores? Porque o Palmeiras sabia que tinha o Emelec num grupo simples. Ele vai passar. Hoje seria, em tese, o jogo teoricamente mais difícil. Então, foi isso aí. Não tem jogo difícil para o Palmeiras nessa chave. A chave é fraca, o time é bom. Então, ele vai ganhar os jogos com facilidade. E o Corinthians tinha um jogo decisivo com o Boca. Então, fica muito claro por que houve uma diferença de tratamento com relação ao clássico, né? O Abel Ferreira sabia que ele podia jogar contra o seu rival com força máxima e hoje deixar meio time de fora. E ao longo do jogo, ele vai colocando outros reservas. Então, quando termina o jogo, é um time C, sei lá, uma coisa parecida com isso. Um ou outro titular, reserva do reserva, porque dava para jogar contra essa equipe do Emelec bem mexido. Isso é uma coisa meio básica, né? Agora nós vimos o Klopp no Liverpool, na fase anterior, quartas de final da Liga dos Campeões, jogar contra o Benfica com um time com 7 reservas. Por quê? Porque tinha jogos da Premier League que ele jogava mais difíceis. Então, a gente tem muita ideia aqui no Brasil de que, não, Libertadores é o mais importante e você tem que forçar mais. Depende. O que o Abel Ferreira faz é o correto. Ele vai administrar de acordo com o adversário. Se ele tiver 2 jogos difíceis, de 2 competições distintas, no período aí de alguns dias, aí talvez tenha que fazer uma escolha, ou equilibrar, colocar um time forte aqui, outro aqui, abrindo mão de um ou outro atleta. Mas, assim, acho que é uma vitória, até que poderia ser mais fácil, né? No segundo tempo, 2-1, quase que o Emelec empatou, mas acho que muito em função disso. Mexidas no time, um time com vários jogadores que não são titulares, há um relaxamento natural depois de um certo tempo. Então, o Palmeiras consegue um recorde, deverá fazer a pontuação máxima nessa chave, vai ser muito surpreendente se não conseguir vencer todos os seus jogos e com isso deve levar inclusive aí a vantagem, né, de poder jogar o segundo confronto em casa nas outras fases assim que ele for avançando. Isso é fundamental para o Palmeiras, porque o Palmeiras teve 2 goleadas nos seus 2 primeiros jogos, teve agora uma diferença de 2 gols e deve ganhar todos os jogos do seu grupo nessa primeira fase da Libertadores. Então, provavelmente, o Palmeiras vai ter a vantagem em todos os seus confrontos na segunda fase. O que é muito importante, como disse o Mauro César, jogando em casa o jogo decisivo, o segundo jogo na fase de mata-mata. Agora, Piperno, o que chama atenção nesse time do Palmeiras, né, que a gente sempre fala aqui, que tem que se render realmente ao time do Abel Ferreira, que é esse time que ficou cascudo para Libertadores. Porque Libertadores, a gente sabe, jogar fora de casa, por mais que o time do Emelec seja horroroso, é muito fraco esse time do Emelec. Agora, é o adversário mais difícil do grupo. Jogava em casa, no Equador. E o Palmeiras, ele sobra de um jeito que você vê que os jogadores eles estão muito acostumados com essas competições de mata-mata. É muito raro, contanto que é um recorde, um time ficar 16 jogos numa Libertadores, fora de casa, sem perder, Piperno. Já são 3 anos do Palmeiras sem perder fora de casa. E vamos lembrar aí que esses jogos fora de casa tiveram jogos contra o poderoso Atlético Mineiro, contra o poderoso River Plate. E o Palmeiras não perdeu fora de casa. E vamos lembrar uma outra coisa. Boa noite.
O Abel dirigiu o Palmeiras em 23 jogos de Copa Libertadores. Até hoje venceu 17. Então, aproveitamento de 79,71%. O Palmeiras fez 58 gols nesses jogos. Dá um pouquinho mais de 2,5 gols por jogo. E aí, de fato... São 23 jogos e 17 jogos sem perder. Não, são 23 jogos e 17 vitórias sob o comando do Abel. Ganhou 17, perdeu 2, empatou 4. Então, veja... O Palmeiras, de fato, nesse grupo, ele sobra. O grupo é muito fraco. Nós estávamos juntos no dia lá do sorteio, o Bruno também. Quando saíram as chaves, a primeira conclusão é o seguinte: Palmeiras e Flamengo iam passear na primeira fase. O Atlético Mineiro, talvez um pouquinho mais de dificuldade, também ia passar, enfim, o trator. Mas aí tem uma outra coisa. Quem é melhor hoje no campeonato equatoriano? O Emelec ou o Del Valle? O Emelec está um ponto à frente. Né? São times mais ou menos do mesmo nível. O Atlético ontem empatou. Palmeiras hoje ganhou fácil, poupando jogadores. Quem é melhor lá? O Independente Petroleiro ou Always Red? Bom, o Independente Petroleiro foi o time que chegou à frente no último campeonato boliviano. Aqui tomou 8. O Corinthians jogou lá, enfim, na Bolívia e perdeu. Então, é fato que realmente esses times são, né, muito ruins, muito abaixo do nível dos melhores times aqui da América do Sul. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Mas também é fato que o Palmeiras na Libertadores está jogando melhor que os outros. E acho que tem alguns fatores que a gente tem que considerar. Primeiro, o Abel está há 1 ano e 6 meses à frente desse time. E nessa temporada, não é uma temporada para o Palmeiras de 90 e poucos jogos, como foi na última. 90 e poucos jogos em 365 dias, dá um jogo a 4 dias. Então era um time que treinava menos, e quando você treina menos, a forma mais fácil de você organizar o time é o seguinte: olha, todo mundo lá atrás, um contra-ataque, o outro e tal, vamos especular uma bola ou outra, de vez em quando escapa alguém na frente, e de vez em quando a gente consegue treinar alguma coisa diferente. Quando o Palmeiras sai da Copa do Brasil, e quando o Palmeiras praticamente é descartado de qualquer chance de título no Campeonato Brasileiro, aí deu para treinar um pouquinho mais pensando em Libertadores. E aí vem a história do eu tenho um plano e tal, que a gente até meio que debochava, mas de fato ele tinha e jogou bem a final. Então, eu acho que agora a gente está vendo mais do trabalho dele, com mais tempo, e mais do time, que é o que menos investe entre os grandes aqui do futebol brasileiro. Só que também não há garantia nenhuma de que esse time vá, assim, pode pegar num confronto de oitavas, o Boca perde de 1-0 lá, empata aqui. Isso é possível. A gente está falando de futebol. O Flamengo caiu contra o Racing 2 anos atrás e era muito mais time. Essas coisas a gente já viu acontecer. Mas eu acho que o caminho até aqui está muito bom. Bruno, eu até concordo que o grupo é fácil. O grupo é bem fácil, é um dos grupos mais fáceis da Libertadores. Agora, o Palmeiras, ele está conseguindo aí uma vantagem, inclusive de saldo de gols, para decidir seus jogos em casa, usando o time reserva em todos os jogos da Libertadores. Sim. O Palmeiras hoje, mais uma vez, entrou com seu time reserva, tinham 4 titulares, né? Era o Everton. Eram 5 e mais o Gustavo Scarpa, que eu não sei te precisar. O Rony, o Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Piquerez e Piquerez. São 5. Aí você vai analisar o Gustavo Scarpa. Ele é titular ou não é titular? Quem é? O Verón, que estava no jogo também? Um time misto. Então, um time misto. O Mauro definiu como 5,5. 5,5. 5 titulares e meio no jogo. Já jogou com time reserva, praticamente reserva, os 2 primeiros jogos. Agora, até o time reserva do Palmeiras está sobrando. E isso conta, porque você poupa para ter seus principais jogadores no Brasileiro, que hoje para o Palmeiras é bem mais difícil do que essa primeira fase da Libertadores, mas mesmo assim, time reserva em 3 jogos, 100% de aproveitamento e um saldo de gols absurdo. Sim, isso é muito bom, né? Um desempenho ótimo do Palmeiras e fazendo o correto no planejamento, poupando. Nesse momento onde dá para poupar mais é na Libertadores mesmo. É importante começar bem o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, ele nos últimos campeonatos, ele não brigou tão diretamente pelo título e pode brigar. Então é importante largar bem no Brasileiro. O Palmeiras se recuperou agora em relação à pontuação, vencendo o clássico contra o Corinthians. E na Libertadores dá para levar com o time que está colocando reserva ou misto e está levando tranquilamente. Tem tudo para fazer 18 pontos nesse grupo. Acho que hoje era
era o jogo que tinha um pouco mais de risco de perder ponto, não perdeu, então o Palmeiras tem grande chance de fazer a melhor campanha dessa fase. O Flamengo pode fazer 18 pontos também, o River estava ganhando lá em Santiago do Colo-Colo, né? Ganhou, né? Ganhou Acabou. 2-1. Então o River é outro. Acho que são os três que podem chegar na pontuação máxima. O Galo já perdeu ponto 2 vezes. Então é importante, né? E o Palmeiras está fazendo o saldo, aquele 8-1 lá com o Petroleiro, caso todos esses confirmem 100%, pode fazer muita diferença em relação ao mando de campo até a semifinal. Então o Palmeiras está fazendo direitinho. Seu planejamento, se vai ganhar título ou não é outra coisa, mas sem dúvida é outra vez muito forte, né? Há muito tempo